Olá! Ele passa por 5 estados e 507 municípios. O Rio de Integração Nacional aglutina uma bacia hidrográfica que irriga uma área quase igual à da França, abastecendo perto de 13 milhões de pessoas. Por suas águas circulavam grandes navios, os chamados vapores. Mas esses tempos de glória estão ficando apenas na memória. Maltratado, atacado, aterrado, poluído, o Rio São Francisco viu minguar seu leito com 2.700 quilômetros de extensão, a ponto de, em muitos trechos, ser difícil até passar de canoa. Como proteger e recuperar esse rio é essencial para o Nordeste e para o Brasil. É o que vamos conversar com Anivaldo Miranda, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Doutor Anivaldo, obrigado pela sua presença aqui. Tudo bom com o senhor? Tudo bem, agradeço o convite. Vocês estão participando do Fórum Mundial da Água que está acontecendo em Brasília. Importante o São Francisco nessa discussão toda do Brasil. Sem dúvida, o Comitê do São Francisco está inserido numa bacia que, de alguma forma, ela se inicia e termina no território brasileiro, mas ela tem características, digamos, de uma grande bacia transfronteiriça, só que ao invés de separar países, separa estados. Então, há muita atenção dentro e fora do Brasil por tudo que acontece nessa bacia, porque, por acaso, mais da metade dela está inserida no semiárido. E, além de ter todo um valor histórico, nessa bacia nós temos aí pelo menos 3 grandes biomas, o Cerrado, a Caatinga e a Mata Atlântica, e pelas características também da ocupação, das atividades, enfim. Participar do fórum é uma maneira de apresentar os nossos dilemas, nossas experiências e de aprender com os outros também o que de melhor fazer para enfrentar os desafios deste século. Nós colocamos aqui para as pessoas um pouco das imagens do Rio São Francisco, várias cenas que a gente pode observar dos moradores, vizinhos. Nós temos lá muitas cidades ao longo do curso do rio, né? Isso é um dos fatores que complica e dificulta a proteção do rio, esse avanço, essa presença humana tão perto da margem? Sem dúvida, são 500 anos de uma ocupação desordenada. Isso acumulou problemas, né, grandes, mas eles têm solução. Do ponto de vista das cidades ribeirinhas, o maior impacto, não só na calha do São Francisco, como na calha dos seus grandes afluentes, claro, é o lançamento de efluentes, sejam domésticos ou industriais, e isso compromete claramente a qualidade das águas. Então, é um dos grandes desafios nosso fazer uma campanha esgoto zero em toda a bacia do São Francisco, e estamos no comitê empenhados também nessa batalha, não só para aumentar a qualidade da água, como melhorar a qualidade, como para aumentar a quantidade da água. A gente trabalha com essas duas equações. Nós vamos ver, inclusive, aqui daqui a pouco umas imagens de uma campanha importante que vocês estão lançando agora, que é a defesa do rio, que é Eu Me Transformo Numa Carranca, alguma coisa assim, né, para defender o Rio São Francisco, né? A carranca é, digamos assim, o símbolo, não é, mais significativo, usado, não é, ancestralmente pelos navegantes para espantar os maus espíritos. Então, nós fizemos uma campanha utilizando a carranca, e o dístico da campanha é Eu Viro Carranca para Defender o Velho Chico. Então, todos os anos, a partir do dia 3 de junho, nós fazemos a campanha nacional em defesa do Velho Chico. Este ano vai coincidir em Aracaju com a abertura do 2º simpósio de pesquisadores da Bacia do São Francisco. É uma iniciativa do comitê em parceria com mais de 12 instituições de ensino superior e de pesquisa da Bacia do São Francisco. É já um evento que atrai a atenção da comunidade científica, e essa é apenas uma das variantes das muitas iniciativas que o comitê tem como um colegiado que está dedicado à gestão sustentável das águas na Bacia do São Francisco. Nós vamos mostrar para as pessoas aqui, vou
um pouco do que é o rio e do que é a bacia do São Francisco, para as pessoas terem uma ideia nesses infográficos da grandeza do assunto que nós estamos falando, né? O Rio São Francisco está aí desde a sua nascente na Serra da Canastra, em Minas Gerais, até a sua foz, desaguando no Oceano Atlântico, são 2.700 quilômetros de extensão. Ali é na fronteira entre Alagoas e Sergipe, né, que ele deságua. Exato. Ali está a foz entre Alagoas e Sergipe, mas aqui nas nascentes, sobretudo em Minas Gerais, a bacia ainda ocupa um pedacinho do estado de Goiás e aqui também um pedacinho do Distrito Federal. Sim, bem ali no cantinho. O Distrito Federal, inclusive, tem um assento no nosso colegiado, no nosso comitê. É o que nós vamos, inclusive, observar na próxima arte, que a gente fez uma divisão da bacia do São Francisco e seus 507 municípios. 48%... 0,2% na Bahia, 36,8% em Minas Gerais, Alagoas, Sergipe, Goiás e DF, que pegam realmente pedacinhos, ficam com 4,1%, e Pernambuco, 10,9%. Né? A maior parte do Rio São Francisco, seu curso atravessando todo o estado da Bahia, mas por aí a gente vê a importância do rio para todos esses estados, que são estados tanto da região centro-oeste quanto da região sudeste e do nordeste do Brasil. Então vamos começar perguntando para o senhor, quando foi criado esse comitê e para que serve um comitê de bacia hidrográfica no Brasil? Pois bem, este comitê é resultado de um novo modelo que o Brasil adotou no final do século passado para fazer a gestão das suas águas. Então, os comitês compõem a base de uma pirâmide que constitui o Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Nós temos um Sistema Nacional de Meio Ambiente e um Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Na base estão os comitês de bacias, que são federais, para aqueles rios que atravessam mais de um estado, e estaduais quando o rio começa e termina no território do mesmo estado. E, evidentemente, no topo dessa pirâmide, você tem o Ministério do Meio Ambiente, a Agência Nacional de Águas e a Secretaria Nacional de Recursos Hídricos. E na parte intermediária, as secretarias estaduais de recursos hídricos e os conselhos estaduais de recursos hídricos e, acima disso tudo, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Então, os comitês têm muitas prerrogativas. O problema é que a Lei 9433, a Lei Nacional das Águas, que é uma das melhores leis já feitas nesse país, ela precisa ainda ser tirada da gaveta. Porque, por exemplo, os comitês ainda vivem à míngua. A verdade é que os comitês deveriam ser sustentados pela cobrança pelo uso da água em todo o território nacional. É o que prevê essa legislação? É o que prevê a legislação. A legislação é maravilhosa. Os comitês poderiam estar nadando abraçadas se, de fato, os governos estaduais, sobretudo, e não só na bacia do São Francisco, em todas as bacias brasileiras, estivessem, de fato, implementando e universalizando os instrumentos da gestão da água. E um desses instrumentos é a cobrança pelo uso da água bruta, que é muito inferior à cobrança, por exemplo, pelo uso da água tratada. Portanto, ela não impacta a economia, ao contrário, ela é um instrumento fundamental para que os comitês passem efetivamente a existir. E fora dos comitês, que são grandes espaços institucionais, onde está o poder público, a sociedade civil e os usuários da água, sem a absoluta utilização desses espaços, vai ser difícil resolver os desafios da crise hídrica, porque o poder público, eu sempre digo e repito, nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo, dada a complexidade da sociedade humana hoje, vai resolver isoladamente nenhum problema. Tem que dar as mãos à sociedade civil, aos agentes da economia, que são os usuários da água, e ao poder público, município, Estado e União, para conjuntamente discutir e resolver esses problemas. E o melhor espaço é o comitê. Então, no comitê você tem uma gestão, digamos assim, tripartite. Você tem a sociedade, você tem o governo e você tem as empresas usuárias de água. Também participam lá? Não são somente as empresas, são todos os usuários. Às vezes são comunidades, às vezes são serviços municipais de abastecimento, são empresas estaduais de abastecimento de água e todos os outros usuários, desde a pesca artesanal até a aquicultura, o uso para a geração de energia e, sobretudo, o uso para a agricultura. E dentro da agricultura, é evidente que quem tem um domínio do uso pela água é a agricultura irrigada. Então, todos esses estão juntos
E o comitê é também o espaço onde a gente está tentando criar uma nova cultura. Ao invés de ser a cultura do conflito, nós estamos querendo, né, criar a cultura da tolerância, da construção dos consensos e a cultura do planejamento. E o comitê, evidentemente, tem todo mundo aí representado, desde o governo federal até, digamos, a comunidade quilombola que está lá no meio do semiárido. Todos estão ali representados e o comitê investiu no ano passado algo em torno de 8 milhões de reais para atualizar, depois de 2 meses de intenso trabalho e consultas, o nosso plano de recursos hídricos da bacia. Então, este plano já existe, ele é um plano que não é do comitê, ele é da bacia, inclusive dos comitês afluentes e de todos os governos. O que se trata agora é como a partitura de uma orquestra. É o governo federal, o governo dos estados, a iniciativa privada, as comunidades, todos se apossarem do plano e fazer dele, efetivamente, o grande planejamento para vencer, né, os problemas complexos dessa bacia, que é a mais vulnerável e talvez até a mais estratégica do país. Nesse plano que foi elaborado, qual é a principal diretriz para enfrentar esses problemas que o senhor está citando? Olha, o plano tem muitas faces, mas nós criamos um caderno de investimentos onde todas as ações foram identificadas, mais de 6 mil pessoas reuniram, né, para construir isso, inclusive todos esses segmentos, indústria, pesca, aquicultura, academia, sindicatos, enfim, todos estiveram envolvidos nisso e nós chegamos a um caderno de investimentos que calcula em 30 bilhões aquilo que será necessário para que até 2026 o Rio São Francisco possa efetivamente ter uma recuperação hidroambiental à altura. Aí você vai me perguntar, mas 30 bilhões é muito dinheiro. Entretanto, esse dinheiro não é um dinheiro abstrato. Nós fomos buscar isso nas projeções dos orçamentos estaduais, do orçamento federal e da própria cobrança pela água. Então, o comitê, como é o patrono, digamos assim, do plano, através da cobrança pelo uso da água e outras iniciativas, vai aportar 550 milhões até 2026. Estamos aí num processo de atualização dos preços da cobrança, depois de um amplo diálogo com todo mundo, já está em fase conclusiva. Caberá ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos agora fazer a conclusão desse processo e esta será a nossa contribuição para motivar os outros atores da bacia a compreender que a lei nacional, já com muita clarividência, colocou há 20 anos que a água tem valor econômico, isso precisa ser compreendido por todos. Não podemos continuar fazendo o que nós fazíamos, as coisas como nós fazíamos até o final do século passado. É um novo século, é uma nova sociedade, são novos desafios e a água, evidentemente, deve ser tratada agora como um bem e um recurso que não é ilimitado, mas sim precisa ser cuidado com muito carinho. O senhor disse 30 bilhões até 2026, então seriam mais de 3 bilhões por ano, mas grosso modo assim. Mas isso é dinheiro que será compartilhado, como o senhor disse, governo federal, governos municipais e o próprio comitê contribuindo. O senhor acha que essa previsão é uma previsão otimista ou a gente tem dúvida se esse dinheiro realmente vai chegar para salvar o Chico? Olha, é sempre uma previsão otimista. Mas se a gente não tiver... Isso é um número ideal, digamos assim? É um número ideal. Não é? Agora, nós estamos nisso para valer. É por isso que os comitês de bacia são uma realidade nova no contexto da democracia brasileira. Porque são espaços, eles não são ONGs, eles não são empresa privada, eles não são chapa branca, poder público, digamos assim, mas eles são isso tudo ao mesmo tempo. Então, parte desse dinheiro já existe, inclusive já é investido, etc. Só que é investido de uma maneira não planejada. E o comitê luta para conseguir um pacto das águas, através do qual os governos estaduais possam dialogar entre si, se articular entre si. O governo federal precisa conversar com o governo, por exemplo, de Minas Gerais. Minas Gerais precisa saber o que Alagoas pensa da bacia.
esses estados precisam saber, né, desde Goiás até Pernambuco, o que é que cada estado pensa, o que é que cada estado vai fazer, sobretudo com os grandes rios afluentes. Enfim, isso é uma orquestra que precisa ser afinada. Logo, os 30 bilhões não são uma coisa abstrata, é uma coisa que já existe. Agora, esses investimentos precisam ser melhor arrumados, porque, diferentemente do que pensava o presidente Washington Luiz em 1920, ele dizia que governar era construir estradas. Hoje, governar é fazer gestão pública e, no caso da água, fazer gestão de recursos hídricos. Não adianta ficar com essa cultura assodada de fazer obras e obras e obras, e fazer obras mal feitas, mal planejadas, obras que não, digamos assim, dialogam entre si, ações superpostas, paralelas, etc. Chegou o momento de apostar na gestão, porque a gestão vai fazer com que de um limão a gente possa fazer uma limonada. Dessas obras que o senhor está citando, a transposição de águas do Rio São Francisco é uma delas? O senhor acha que ela poderia ter sido feita de uma outra maneira? Sem dúvida. Chegou no momento errado para o Rio essa obra? Não, o momento para começar a discutir foi aquele, quando começou a discussão da transposição. Só que a transposição foi uma obra mal concebida, não foi suficientemente discutida com a academia e com a comunidade técnica, não foi, evidentemente, discutida com a população. Ela poderia ter, digamos assim, uma concepção muito mais rápida, mais barata, mais simples, de retorno mais rápido. Foi isso que o comitê defendeu. De fato, que o que o Rio São Francisco poderia, de imediato, atender era água para consumo humano. Você poderia ter feito isso através de adutoras. A Agência Nacional de Águas tinha um Atlas Nordeste, que é um projeto muito mais barato, que atenderia mais rápido as comunidades do semiárido. Entretanto, deram uma solução linear para um problema que é espacial. Mas agora não adianta olhar pelo retrovisor. O comitê foi um crítico disso, mas o comitê hoje, já que já se investiu praticamente 10 bilhões e com as obras complementares no Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba, esse número vai chegar a 30 bilhões. Então, quando todo esse dinheiro já está aí, esse investimento em jogo, o que se trata agora para o comitê é de contribuir para resolver os grandes desafios da transposição, né? Os seus canais estão sendo concluídos, mas a gestão disso, né, ainda vai ter que ser muito discutida, porque só para fazer a manutenção do projeto da transposição dos seus 2 canais vão ser precisos anualmente algo em torno de 500 milhões de reais. E a primeira discussão é saber quem vai pagar essa conta. Mas agora não há o que fazer mais, não se trata de ficar olhando para o passado, vamos olhar para o futuro e, da melhor maneira possível, fazer um uso racional dessas águas. O senhor falou em desarticulação, né, até mesmo entre estados vizinhos, para tratar do recurso hídrico, da defesa e da proteção do São Francisco. Nós temos uma última arte que nós elaboramos aqui, que nós mostramos exatamente a divisão da bacia nessas 4 regiões, né? Temos o Alto São Francisco, que é em Minas Gerais, né? O Médio São Francisco, que vai de Minas Gerais pela Bahia, o Submédio São Francisco, que já pega Bahia, Pernambuco, né? E o Baixo São Francisco já é praticamente na Foz, né? Então, a gente observa que nessa subdivisão mesmo já dá para perceber que são realidades muito diferentes em cada trecho do rio, né? Então, por isso, o comitê tem uma função importante para articular essas ações? Sem dúvida, o comitê é um colegiado de 62 instituições, mas a gente estabeleceu alguns princípios que favorecem a harmonia dentro do comitê. Primeiro, o comitê combate o corporativismo, ou seja, a gente, né, prega a solidariedade entre os diferentes segmentos de usuários da água e a sociedade e o poder público. O comitê combate o regionalismo, ou seja, tem que haver uma solidariedade entre Minas Gerais, onde as chuvas caem, né, entre a Bahia, que tem grandes afluentes, e tem o aquífero Urucuia, que é fundamental para o São Francisco, e as regiões do semiárido, sobretudo Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, que efetivamente vivem o drama de uma região semiárida. Então, nós temos conseguido fazer isso. E o terceiro
fenômeno que a gente evita também é a política partidária. Não por preconceito contra a política, ao contrário, nós somos gratos, é evidente, por cada parlamentar, cada força política que se interessem conjuntamente em resolver a questão. Mas o que a gente cria é um ambiente, não é, de grande diálogo. Tem conflitos também, porque o Comitê pela Lei é também a primeira instância para resolver os conflitos pelo uso da água. E o Comitê do São Francisco tem sido pioneiro nisso. Um conflito atual que a gente está mediando é, por exemplo, o conflito da salinização das águas na Foz do São Francisco, envolvendo, sobretudo, populações do município de Piaçabuçu, do lado de Alagoas, e do município de Brejo Grande, em Sergipe. O próprio comitê está com o dinheiro da cobrança investindo, né, em 2 projetos. Um de um tanque pulmão, em parceria com a Companhia de Abastecimento de Alagoas, para dar maior condição de operação de água potável para a população de Piaçabuçu, porque é um problema de saúde pública, as pessoas estão bebendo água salgada. E do lado de Sergipe, com o INCRA e o Ministério Público Federal, estamos construindo uma estrada de 1 quilômetro que vai permitir à Companhia de Abastecimento de Sergipe atender ao distrito de Resinas com água de boa qualidade. Então, esse processo todo dentro do comitê é o processo exatamente da construção dessa gestão sustentável. Essa salinização da água que o senhor citou, em palavras simples, quer dizer que o mar está invadindo o rio? Porque a realidade do rio mudou totalmente nos anos 1960, quando começaram a ser construídas as grandes barragens, né? As hidrelétricas. Resolveu um grande problema, que foi a geração de energia para o Nordeste todo, mas teve, evidentemente, os seus efeitos colaterais. Um deles foi a regularização, evidentemente, da vazão do rio, e, pouco a pouco, os reservatórios que foram hegemonicamente usados para a geração de energia, agora o próprio setor elétrico compreende que esses reservatórios, num contexto, né, de ingresso numa era de extremos climáticos, onde as estiagens são cada vez mais prolongadas e as chuvas mais concentradas e destrutivas, eles já estão compreendendo que esses reservatórios tendem a ser cada vez mais reservatórios de atendimento do uso múltiplo. Mas temos uma seca que vem desde 2013 até agora. E esta seca cobrou um preço altíssimo para todos na bacia. Então, nós fomos obrigados a diminuir cada vez mais a vazão de água a jusante, isto é, depois dos reservatórios, sobretudo de Três Marias, em Minas Gerais, e de Sobradinho, na Bahia. Então, a vazão mínima, que era de 1.300 metros cúbicos por segundo, atualmente é de apenas 550 metros cúbicos por segundo. Então, isso causa, evidentemente, impactos enormes, sobretudo ali no Baixo São Francisco. Então, é a única forma que você tem de fato, administrar essa crise. Você pode perceber que com diminuição de vazões você cria problemas, sobretudo para o meio ambiente, assoreamento, erosão das margens, né, baixa da qualidade da água, etc, etc. Entretanto, a partir da Agência Nacional de Águas, todas as segundas-feiras, né, isso foi uma proposta do comitê há mais de 5 anos atrás, e a Agência Nacional atendeu essa proposta, e hoje o Fórum de Acompanhamento e de Gerenciamento da Crise, ele é um sucesso, porque todos os atores da bacia podem intervir nesse fórum e, conjuntamente, né, a gente vai evitando o agravamento dos conflitos e vai se gerenciando nessa crise a situação, mas essa situação em 2018 ainda tende a ser uma situação de muito estresse hídrico. O Rio São Francisco já não comporta mais nenhuma represa hidrelétrica, né? Ou o senhor acha que ainda tem espaço para a construção disso, já dada a redução da vazão do rio? Se continuar, por exemplo, esse regime de chuvas, qual é a esperança que nós temos para o Rio? Até pouco tempo atrás ainda havia esse delírio, ainda havia gente querendo construir mais barramento no São Francisco. Mas acho que a realidade agora mostrou, não é, que essa coisa já não tem mais sentido. Quantas represas nós temos ao longo do curso do Rio? Eu diria a você que eu acho que são 9 barramentos, não é? E muitas muito grandes, né? São muito grandes. O
o Lago de Sobradinho é um dos maiores do mundo, né? Enfim, mas isso, é claro, hoje, ele serve também como segurança hídrica, né? O que se trata agora é não só de consolidar essa ideia de que os reservatórios agora são para uso múltiplo, inclusive avançamos, que uma das propostas do comitê é fazer um grande pacto das águas. O primeiro passo desse pacto já foi dado, porque depois de mais de um ano de discussão sobre a liderança da Agência Nacional de Águas, nós conseguimos agora um novo acerto entre todas as partes para novas regras de operação do reservatório, prevendo os tempos mais favoráveis do ponto de vista do clima e os menos favoráveis. Entretanto, esse Pacto das Águas tem que avançar. É preciso que os afluentes do São Francisco, sobretudo os grandes afluentes de Minas Gerais e da Bahia, eles tenham vazões de entrega definidas, ou seja, o Rio Pará, o Rio Paraopeba, das Velhas, o Grande, etc., todos esses rios precisam ter definidas que vazão eles vão entregar na calha principal. Mas isso precisa ter, então, um grande acerto entre o governo federal, os governos dos estados e o comitê, porque cada estado tem as suas ambições, os seus planos, as suas estratégias. Seus problemas. E os seus problemas. É por isso que eu digo, é difícil chegar a isso, é muito difícil. Entretanto, nós vamos ter que fazer esse grande pacto e esse grande acerto, e isso quanto mais cedo começar, melhor. Eu, há 3 anos atrás, fui convidado pelo governo do Vietnã a participar de uma grande conferência internacional sobre o rio Mekong, que vem da China, passa por Mianmar, depois pela Tailândia, Camboja, termina no Vietnã. Havia uma grande conferência e uma reunião de cúpula para discutir a bacia do rio Mekong. Pois bem, no final da conferência internacional e da reunião de cúpula para a qual nós fomos convidados, né, nós estávamos lá sentados, ouvindo e observando, evidentemente, o diálogo entre os primeiros ministros desses países. Ou seja, o rio Mekong é tratado a nível do que aqui seriam presidentes da República, lá são os primeiros ministros daqueles países. Portanto, o Rio São Francisco tem que chegar neste momento, construir o Pacto das Águas, que não é só as vazões de entrega. O Pacto das Águas vai compreender também mudanças radicais, não só na matriz energética, como na matriz agrícola do São Francisco, porque não dá para ficar irrigando agora por inundação, com técnicas que são medievais de irrigação, porque a água hoje ela é de grande valor, e os governos dos estados vão ter que também firmar um outro pacto, que é o da legalidade. O país já não suporta ter uma lei que já tem 20 anos e os governos dos estados, de fato, não implementam os instrumentos da gestão hídrica na velocidade que o país precisa. E aí eu estou falando de planos de bacias, empoderamento dos comitês de bacias, cobrança pelo uso da água, sistema de outorgas de direito de uso da água que sejam efetivamente confiáveis e baseados em conhecimento científico, investimento em ciência e tecnologia, investimento em monitoramento da qualidade da água, em hidrometeorologia, enfim, investimento em gestão hídrica. E isso é um dinheiro que rapidamente vai se pagar e vai ter retorno, porque a água hoje, a cada dia, fica com mais valor. Doutor Anivaldo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigado. Bom, se você quiser rever, baixar ou repassar o link desse programa, é só acessar o nosso endereço, senado.leg.br/tv, ou então o canal da TV Senado no YouTube, youtube.com/TV Senado. Para fazer algum comentário, crítica ou sugestão, você pode mandar um WhatsApp para 61999661616 ou telefonar de graça para o Alô Senado, 0800 61 2211. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.